Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Hoje vamos falar, propriamente dito, da manipulação de hormônios. Bom, quando falamos sobre essa manipulação de hormônios, precisamos falar sobre a regulamentação da manipulação de hormônios. Inicialmente, tivemos a RDC 67 de 2007, que diz respeito às boas práticas de manipulação em farmácias com manipulação. Nessa própria RDC 67 de 2007, ela dispõe de um item específico, para a manipulação de hormônios, antibióticos e citostáticos. A gente tem posteriormente a RDC 68, ou 87, desculpa, de 2008, que diz respeito à manipulação de medicamentos estéreis, Na própria RDC 67 de 2007, a gente também tem um item que diz respeito à manipulação de produtos não estéreis, dos medicamentos não estéreis, dos medicamentos estéreis, desculpa. E a RDC 87 de 2008, ela vem para complementar, esses tópicos aí. Quando falamos de manipulação de hormônios, a gente precisa entender que algumas formas farmacêuticas, desses hormônios, elas são estéreis. Algumas dessas vias de administração, nem todas, são de produtos não estéreis. A gente tem os hormônios injetáveis, E hoje em dia, mais, a gente tem também a nova forma farmacêutica, dos implantes, de liberação modificada. Então, as farmácias elas já podem produzir, a depender da farmácia, claro. E para essa farmácia produzir, ela precisa ter não só o laboratório de hormônios, para as formulações propriamente ditas que não sejam estéreis. E caso essa farmácia queira, ela pode produzir, ela pode ter um outro laboratório de estéreis específicos para hormônios, certo? E a gente tem a RDC também 301, que diz respeito ao controle de qualidade de medicamentos. Quando falamos de manipulados, precisamos levar em consideração o controle de qualidade e a garantia de qualidade desses produtos acabados, principalmente de produtos estéreis. E também temos algumas legislações específicas em determinados municípios, que pode variar aí de região para região do Brasil com relação à manipulação desses hormônios. A RDC 67 de 2007, como eu comentei, ela dispõe sobre as boas práticas de fabricação, Então, ela tem a definição dos padrões de qualidade para manipulação. Então, para a manipulação desses hormônios, precisa-se ter áreas específicas, que são chamadas de cabines de segurança para a manipulação de hormônios. E essas cabines de segurança para a manipulação de hormônios, algumas das vezes elas não são nem chamadas de cabines, a depender da farmácia, Em algumas dessas farmácias, essas cabines, elas são tão grandes que são chamadas de laboratórios. Tecnicamente, elas são cabines, mas, pelo seu tamanho, elas são chamadas de laboratórios, O controle rigoroso de pesagem e encapsulamento é um outro fator muito importante. E uma outra coisa que vale salientar também é a questão das vidrarias, e dos aparelhos próprios, para a cabine de manipulação de hormônios, o laboratório, entre aspas, claro. Então, você não pode utilizar uma encapsuladora, um becker, um vidro de relógio, uma balança, que você já usa na sua farmácia, num laboratório de sólidos, num laboratório de semissólidos, na sua cabine de manipulação específica para hormônios. Então, essa cabine ela precisa ter o seu material próprio, específico para ela, que só vai ser utilizado na manipulação de hormônios. Você também não pode fazer a intercambiabilidade entre hormônios, antibióticos e citostáticos, apenas hormônios, ok? Bom, a RDC 87 de 2008, ela vem para complementar alguns dos tópicos da 67 de 2007 com relação à manipulação de medicamentos estéreis. Como eu falei para vocês, a gente tem hoje, uma procura, do mercado para algumas fórmulas personalizadas relacionadas a produtos estéreis, hormonais.
A normas para manipulação de condições estéreis, ela é muito mais rigorosa, então a gente tem normalmente uma sala, uma pré-sala, que é a sala limpa, onde a gente tem essa troca de sapatos, a gente tem a paramentação, então a gente vai ter esse avental descartável toda vez que esse manipulador entre nessa sala, ele precisa utilizar esse avental descartável, o uso de óculos, de máscaras. Apenas para entrar na sala, ele coloca uma das luvas e depois, próximo, né, a essa cabine de manipulação de fluxo laminar, ele utiliza a sua segunda luva, que é uma luva estéreo. Então, a gente vai ter a utilização, né, de dois pares de luvas, ou seja, luva sobre luva, né, o conceito de luva sobre luva. E o controle microbiológico, ele é obrigatório, né? Então, um controle muito mais rigoroso, né, comparado à manipulação de produtos não estéreis. Algumas aplicações, né, dessa manipulação de medicamentos estéreis para hormônios, a gente vai ter justamente os hormônios injetáveis, como o HGH, né, que é um dos mais procurados hoje para manipulação. Com relação à legislação e às limitações, né? O uso de hormônios, ele é controlado pela Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a gente tem algumas limitações para anabolizantes e derivados de testosterona. E também a necessidade de receita médica especial para alguns desses hormônios, né? Então, essa necessidade, né, de notificação de receita acaba sendo uma limitação, às vezes, para a venda desses produtos. E também para a aquisição, né? A aquisição da matéria-prima, às vezes, é um pouco complexa também, justamente por esse processo. Quando eu estou gravando essa aula, dia 17 de setembro de 2024, a solicitação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é feita online, ou seja, a farmácia que queira manipular hormônios, ela pode fazer essa solicitação via online, certo? Até o momento. Não sei aí no decorrer dos próximos dias, dos próximos anos, quando você estiver assistindo essa aula. Bom, antes de falar do processo de manipulação e das formas farmacêuticas que esses hormônios eles podem ser empregados, né? A gente precisa relembrar um pouco sobre a farmacocinética desses hormônios, né? Aquele ciclo de absorção, distribuição, metabolização, eliminação, né? A grande maioria desses hormônios, a absorção, ela se dá por formas orais, transdérmicas e injetáveis, né? Quando a gente se refere a transdérmicos, a gente está falando também dos adesivos transdérmicos, né? Que podem ser manipulados. Distribuição, né? Geralmente dá-se pela ligação à proteína plasmática. O metabolismo é de biotransformação hepática e a eliminação é por excreção renal e hepática. E agora sobre a farmacodinâmica desses hormônios. A farmacodinâmica ela é bem variada, né? Como a gente está falando de vários hormônios, né? Cada hormônio ele acaba tendo uma farmacodinâmica diferente e uma interação com um receptor diferente. O mecanismo de ação hormonal ele pode se dar normalmente por receptores intracelulares, mas também a gente tem receptores extracelulares. A alteração de síntese proteica na expressão gênica, né? E a gente também tem os hormônios esteroides e os hormônios peptídicos, né? Derivados de esteroides e derivados de peptídeos. Aqui na figura, eu trouxe para vocês ao lado uma célula onde a gente tem alguns receptores diferentes. A gente tem os receptores na plasmalena, na própria membrana plasmática, né, da célula. A gente também pode ter esses receptores hormonais a nível livre no citossol, no citosol, né, no citoplasma da célula, e a gente também pode ter esses receptores hormonais a nível intra, né, núcleo, né, então, a nível nuclear, como vocês estão observando aí. Bom, quando a gente fala de principais ativos hormonais manipulados, a gente tem os estrógenos, né, como o estradiol e o estriol. A gente tem a progesterona, né, que a progesterona ela vai se apresentar na forma micronizada e na forma dienogestese, a dienogeste, e a testosterona, que pode se apresentar tanto e pode, né, ser alocada em forma de gel e creme transdérmico. Eu trouxe para você. Tentei aumentar aqui.
trouxe aqui para vocês algumas estruturas, né, para vocês observarem a semelhança do estradiol, da testosterona e da progesterona. Então, observem que são estruturas muito semelhantes, né, estruturas químicas muito semelhantes. A diferença vai ser justamente a diferença de alguns agrupamentos, né, de hidroxilas, de alguns grupos funcionais, em processos de substituição. Bom, e dentro desses hormônios manipulados na farmácia, a gente tem os estrógenos, né, indicados para casos de TRH em mulheres na menopausa, o estradiol e o estriol, manipulados em cápsulas, géis e supositórios, e necessidade de controle de dose. A gente tem também a progesterona, usada, né, usada para casos de TRH, distúrbio de menstruação e tratamento de fertilidade. A gente tem a progesterona micronizada em cápsulas e cremes, e a gente também tem aquela outra progesterona que é utilizada em casos de endometriose. A gente também tem a testosterona, né, usada para casos de TRH masculino, né, no caso de andropausa. Formas farmacêuticas, né, empregadas são as formas transdérmicas em casos de géis e cremes e cápsulas, e controle rígido de prescrição médica. A gente também tem a DHEA, né, e a progenerona, a DHEA, né, percussor da testosterona e estrógeno, manipulada em cápsula, e a sua segunda, né, a melhora cognitiva e o controle de fadiga. E a utilização clínica também pode ser um fator aí a ser levado em consideração. Pessoal, a imagem está bem pequenininha, eu não consegui ampliar aqui, até para poder eu conseguir ler na tela do computador. Tá péssimo, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A gente também tem os hormônios tireoidianos, né? A levotiroxina, chamada de T4, e a T3, né? Que é utilizado para hipotireoidismo, a manipulação das doses ajustadas para pacientes, né? Formas farmacêuticas, cápsulas e comprimidos. A gente também tem os esteroides anabolizantes, tem aplicação médica no hipogonadismo e a perda muscular. A gente tem aqui o decanoato de nandrolona, a oxandrolona, uso restrito sob supervisão médica. A gente também tem o HGH, que é o hormônio do crescimento, aplicação justamente para deficiência do crescimento, manipulados em soluções injetáveis estéreis e rigor no controle microbiológico, como eu comentei com vocês. E a gente também tem a melatonina, que é um hormônio regulador do ciclo sono-vigília, utilizado no tratamento da insônia e distúrbios do sono, e manipulado em cápsula em comprimidos sublinguais, popular devido à ação de ação natural e baixa toxicidade. Uma outra coisa importante da gente falar aqui é que normalmente esses hormônios, né? Esses hormônios eles são manipulados em unidades internacionais. Então, para poder a gente fazer essa manipulação, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma solubilização de um hormônio que ele veio em pó, em um óleo, para poder colocar em uma cápsula oleosa. Então, esse processo, ele se dá a partir da conversão, né, sabendo-se a concentração daquele hormônio, para a gente fazer essa conversão, né, para as unidades internacionais, né, a famosa UI, 2.000 UI, 30.000 UI, então, a depender do hormônio, a gente vai ter essas unidades internacionais aí. A manipulação e produção desses hormônios, elas envolvem justamente etapas de pesagem, etapa de encapsulamento, a preparação de géis e cremes, né? E essa manipulação, essa produção, ela precisa se dar em uma cabine dedicada, específica, né? Para a manipulação desses hormônios. E aí eu trouxe para vocês aqui uma imagem, onde a gente tem, né? Uma câmara, que seria justamente a cabine de manipulação, uma anticâmara que possibilita uma coisa chamada de pressão negativa, um fenômeno físico chamado de pressão negativa, e aqui é justamente o corredor da farmácia. Esse rigor no controle de qualidade, a gente vai ter alguns aparelhos aqui fora, a gente tem, por exemplo, um termohigrômetro dentro da própria sala de manipulação aqui da cabine, para poder medir a umidade relativa do ar, e a gente também tem um aparelho para poder medir essa pressão,
para poder fazer justamente esse controle da pressão negativa. E a gente vai ter esse fluxo aqui de ar que ele não retorna. Aqui a gente vai ter um exaustor, que esse exaustor vai pegar normalmente esse pó, né, esses hormônios residuais do ar e levar para fora dessa cabine, certo? Toda manipulação de hormônio, independente se for estéril ou não, ela precisa ter essa cabine dedicada com pressão negativa, certo? Essa manipulação de hormônio, olha só, trouxe aqui para vocês uma imagem, né, desse medidor de pressão negativa. Aqui é uma farmácia onde a gente tem aqui hormônios citostáticos e antibióticos lado a lado. E a gente também tem aqui um moinho de rolos, né? Por que esse moinho de rolos? Esse moinho de rolos, ele facilita no processo da operação unitária de diminuir o tamanho de partícula, né? De fazer essa impregnação das partículas sólidas em um creme, por exemplo, né? Um semissólido. Então, é bem usual que em farmácias um pouco maiores, né? Que façam a manipulação não estéril mesmo de hormônios, já tenha no próprio laboratório, né, na própria cabine de manipulação de hormônios, um moinho de rolos, certo? Controle de qualidade e armazenamento. Testes de pureza e uniformidade da dose, né? Análise microbiológica e fisicoquímica, certificação de boas práticas de manipulação, no caso da RDC 67 de 2007, condição de armazenamento e controle de temperatura e umidade. Como eu falei para vocês, a gente precisa ter um termohigrômetro dentro da cabine de manipulação, prazo de validade específico para cada tipo de formulação, então 2 meses, 1 mês, até uma semana, dependendo do hormônio manipulado, né? E das informações dadas pelo fornecedor, cuidados no transporte de hormônios manipulados. Então, se a farmácia ela ainda tem esse serviço de entrega domiciliar, de delivery, né? Esses hormônios eles precisam ser levados em caixas térmicas, alguns desses hormônios são termoláveis, então é um transporte que ele precisa ser muito mais cauteloso. Algumas dessas matérias-primas, elas também acabam sendo termoláveis, então precisa se guardar numa geladeira específica, num freezer específico da farmácia para a guarda desses produtos hormonais. Tanto da matéria-prima, tanto do produto acabado, certo? Aqui eu trouxe para vocês uma tabela resumida, onde a gente tem a classe de hormônio, né? O exemplo de ativo dessa classe de hormônio, a indicação terapêutica e a forma manipulada. A imagem está bem pequenininha aqui, mas eu vou deixar anexado aqui embaixo para vocês essa tabela completa. São 2 slides, né, porque a tabela é bem grandinha. Eu vou deixar anexado para vocês essas duas tabelas em formato PDF para poder vocês baixarem, imprimirem e conseguirem revisar. E darem uma olhada nas principais formas farmacêuticas que são liberadas numa farmácia com manipulação a nível de hormônios e quais são esses ativos utilizados, certo? Então, aqui a gente tem a testosterona. Observem que a gente vai ter a utilização de gel, creme e cápsula. Então, uso interno, uso externo. E a gente tem aqui, por exemplo, esteroides anabolizantes, utilização de cápsulas e até mesmo a produção de injetáveis, certo? Aqui são algumas referências. Bom, pessoal, foi isso. Aguardo vocês no nosso próximo encontro e tchau, tchau.